Mas tem um fator externo aí, ô Cadu, que é a tal da intervenção É, judicial do Corinthians, né? Que é o processo que está rolando lá no Ministério Público, sim, né? E que colocou pressão no Tuma, né? O Tuma sim, tinha decidido de forma monocrática, que a gente fala, né? De sim, forma pessoal, parar com os trabalhos internos de auditoria, né? De investigação dos cartões corporativos para punir os ex-presidentes. E aí sim, a gente percebeu que agora existe uma força externa que o sim, Tuma respeita e se sujeita, porque ele voltou atrás na decisão sim. dele, né? No dia que aconteceu isso daí, eu tava bem puto, né? Desculpa, não ter para falar esse tipo de Mas palavra aqui. Aí eu falei com esse cara da Comissão de Justiça, que é meu camarada. Aí o cara me ligou, o cara tava muito nervoso, mano, nervoso. Ele disse que tinha tido uma discussão feia com o Pantaleão no dia. Não sei se eu já te falei isso. Porque na mesma situação do Tuma, né, na esteira dessa decisão do Tuma, o Pantaleão pediu para a diretoria do Corinthians enviar mais documentos sobre isso daí. Então você concorda comigo que se você está protegendo alguém e eu vou pedir para você me mandar a prova do cara que está protegendo, você não vai mandar nunca, né? E aí ele até questionou, falou pro Pantaleão, e ó, eu aqui não manjo nada de coisa jurídica, tá? Do você me tá. corrigir se eu estiver errado aí, você que é especialista nisso. Estou dizendo que o cara me falou e a minha percepção. Cara, o Pantaleão estava em todas as reuniões, do qual o Andrés foi ouvido, que foi apresentado nota, foi apresentado tudo. O Andrés é réu confesso da parada. Que prova que precisa pedir mais para a diretoria, malandro? Para você continuar o processo? E aí, graças a Deus, veio o nosso super-herói, que é o promotor, né, cara? Puta, eu sou fã desse cara. O dia que eu vê-lo, o cara não pega e dar um abraço e levantar ele assim, se ele deixar. Porque, cara, o que esse cara tá fazendo pelo Corinthians, nem sei se ele é corintiano, mano. Mas o que esse cara tá fazendo pelo Corinthians, mano, a gente fica às vezes até emocionado de falar, que é coisa que, como eu falo, posso falar de mim, tá? Não sou santo também não, mas roubar o Corinthians nunca roubei um centavo e nunca vou. É coisa que cara que nem eu e outros caras lá dentro já tentou fazer, já brigou, já, mano, já foi esculachado lá dentro, já foi tirado de lunático, de louco, de profeta do apocalipse, enfim, de um monte de bobagem que a gente sempre tentou fazer, só que a gente não tinha autoridade, né, para fazer. E o cara fez, mano, quer fazer voltar. Tanto que esse cara da Comissão de Justiça falou para mim: se os caras não continuarem. Eu tô saindo 11 horas da tudo para os caras fazerem essa sacanagem com nós? Não pode, você entendeu? Então, mano, então, graças a Deus que vai continuar. E tem que continuar, e agora, como eu falei aqui, eu, você, nego que tem voz aí para torcida, e essa pressão de fora que você falou, vai ser importantíssima na hora que esses processos chegar no conselho para votar, mano. Você se ligou? Porque a briga nossa de agora passar da ética para o conselho é isso. Quando chegar lá no conselho para tirar os caras, é isso. Olha a diferença. É lá que a coisa acontece. É lá que o bicho vai pegar. É lá que os caras podem transformar em pizza. É lá que pode não acontecer nada. Então é por isso que quem tem voz e quem é sócio do clube tem a obrigação de cobrar o seu conselheiro, que a maioria dos vagabundos, dos 300, nem foi nas audiências que você sabe. A audiência que teve mais foi, acho que a primeira, que teve acho que 100, e a última que teve 70 e pouco, que foi a última lá, que seria a essa, no começo de fevereiro. Então, galera, fica ligeiro nisso. Os processos vão andar. Os caras vão ouvir o do Willian agora, depois do Augusto, e esse processo vão para a ética que vai ter que mandar para o conselho. A gente vai ter que ficar muito atento e pressionar muito esses caras aí. Quanto mais perto da eleição chegar esse lance de processo, mais chance do conselho passar pano para os caras tem. E aí que a gente tem que. Eu lá dentro, irmão, se tiver que pegar pelo pescoço, eu vou pegar. Tô nem aí, mano. Você E entendeu? você vê hoje esses. Porque, assim, envolve os três ex-presidentes, né? O Augusto Melo. Hoje tudo bem, o Ministério Público tem o William Monteiro Alves e tem o André Sanches. Mas o próprio Augusto Melo tem a questão da vai-de-bet, que seria Sim, suficiente também sim, para ele ser expulso, né? Inclusive, o Augusto Melo já é réu, né? sim, Ele já sim. é réu
em NASA. O próprio Andrés também já é réu, né? A denúncia também foi recebida. Sim, Du, são processos diferentes, você tá ligado? Justiça comum e administrativa, exato. Mas é normal os dois seguir a mesma linha. Mas dentro do que você falou, né? Porque do ponto de vista estatutário, quer dizer, o estatuto fala em denegrir a imagem do clube, né? Ele usa esse termo, né? Denegrir a imagem do clube ou manchar, não é manchar que ele coloca, ele bota o termo denegrir mesmo a imagem do clube. E aí, esses caras, réus em processo, que o grande prejudicado foi o Corinthians, obviamente que eles se encaixam nessa hipótese, né? Quer dizer, mais que isso, se fosse manchar o nome do Alambrado, aí eu chegar e falar no meu canal que os caras do Alambrado estão contando mentira. É diferente de eu entrar na sua conta e roubar o dinheiro do Alambrado. Exatamente. Os caras roubaram o Corinthians. Os caras não só denegriram a imagem, não, mano. Os caras roubaram o Corinthians, irmão. Bem além. E quer dizer, o que você falou, né? O processo não parece precisar de tanta prova para ele caminhar. Você acha que a comissão de ética hoje, a comissão de justiça lá ligada à comissão de ética, que é presidida pelo Pantaleão, está segurando, tá indo a passos lentos com esse processo? Fica essa impressão, essa sensação, Cadu? Então, eu acho que fica mais essa impressão para quem está de fora e acaba não tendo o privilégio que eu e outros caras têm de circular no dia a dia, acompanhar mais de perto e ter acesso a informações dos caras. Só para esclarecer, o Pantaleão, ele não comanda a Comissão de Justiça, tá? O Pantaleão, ele, por cargo, é o vice-presidente do Conselho e é o presidente da Comissão de Ética. Lembrando que antigamente não existia a Comissão de Justiça. O processo ia direto para a ética, de lá para o Conselho. O Tuma quis criar essa Comissão de Justiça aí, com a ideia dos caras analisarem os processos, que eu nem acho ruim, beleza. Depende de quem vai analisar. Eu conheço os caras da Comissão de Justiça, posso te falar que são caras bons, que são caras honestos, tá? Que são caras que correm pelo Corinthians e não contra o Corinthians. Só que, óbvio, você é da área jurídica. Você tá ligado que os trâmites do barato tem um tempo para andar, tem que ouvir os caras e tal, entendeu? Beleza. Se os caras cumprirem isso de ouvir e mandar para a ética, ok, porque você sabe qual foi o parecer da ética, do Comissão de Justiça para a ética, do processo Andrés? Gestão temerária e expulsão. É isso que os caras falaram. Porque a Comissão de Justiça não determina qual vai ser a punição. Eles dão o parecer dele para a ética passar para o Conselho. Então, assim, você não mandou eu investigar? Eu investiguei e tá aqui, ó. Os caras roubaram o alambrado aí, tá aí, ó. É para expulsar os caras. Tá na sua mão, Du, você que é o presidente da ética. Então, quer dizer, agora ética... esse processo do Andrés está onde? Na ética. Agora, ele já tinha sido passado para a ética. Quando ele foi para a ética, que a ética tem que dar o parecer dela de, ó, lemos aqui, concordando com a Comissão de Justiça, para a gente é expulsão também. Só tudo. Põe para votar no Conselho. Essa que o trâmite é esse. Essa que é a parada. Quando estava na mão a comissão acabou e foi para a ética. Aí o Pantaleão falou, não, para a gente analisar precisa de mais elementos, precisamos de mais provas lá da diretoria. Aí que o cara ficou puto, que daí o Tuma entrou nisso. E os caras iam deixar parado. Né? Ó, você sabe o que o Tuma fez, na real, na minha opinião? Fez o seguinte, na minha opinião. Ele cumpriu a lei, né, que isso cabe na lei, mas fez uma coisa totalmente, na minha opinião, absurda com relação internamente para o Corinthians. Ele fez uma coisa que é legal, mas para quem precisa ter uma celeridade no processo e se fazer justiça, é totalmente imoral o que ele fez. Tá ligado? Tudo bem, lá na frente os caras poderiam ser processados, mas então por que o Andrés foi ouvido? E foi o que o promotor falou. E o que eu tinha falado até no meu canal lá no dia, eu falei, ouve os caras aí pela internet, igual nós estamos fazendo aqui, mano. Ou então fala assim, ó, precisa ouvir o Du. Ele não pode falar com ninguém do Corinthians. Justiça, autoriza ele falar só no dia 10 do mês tal, que ele vai ser ouvido lá de tal hora até tal hora. Qual a dificuldade, mano, dos caras fazerem isso daí? Não existe isso, Du. Então, assim, graças a Deus, o processo vai continuar, só que a nossa luta, galera, o foco é a ética mandar para o Conselho e o Conselho votar. Porque os mesmos 300, que só foi 70 nas audiências, que é importante, o futuro do Corinthians, são os mesmos caras que vão votar para expulsar esses caras aí. Que sempre deram, não são todos não, tá? Tem conselheiro bom pra caramba lá sim. Mas que deu privilégio para a maioria desses vagabundos aí,
que se venderam em troca de churrasco, em troca de poder, de ficar famosinho no clube, em troca da empresa do cara fazer negócio com o Corinthians. Os caras acham que a gente não sabe essas paradas aí, né? É que eu não vou falar nome de ninguém aqui para não cair a live. Mas para os caras lá dentro do clube eu já falei um monte de vezes. Nego ganhando dinheiro porque eu uso o Corinthians de trampolim. Político, trampolim comercial. E sempre foi assim, viu, Du? Sempre foi assim. Por isso que, mano, que essa eleição agora tem que ser um marco para nós acabar com isso daí, mano.